algumas pessoas alcançam o sucesso financeiro e outras não. Não tem quando a gente para e pensa assim, olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa mudou de vida, tá mais próspera, tá com abundância, tá conseguindo comprar as coisas dela, conquistando, e eu tô aqui do mesmo jeito. Até mesmo pior. Ou então o contrário, né? Gente que já teve de tudo, tinha carro, tinha casa, tinha moto, dinheiro sobrando, emprestava dinheiro. E aí, do nada, não tem nada mais. Não tem dinheiro pra nada, não consegue comprar nada. Parece que nunca mais consegue sair daquele buraco. E aí, você para e pensa, como é que duas pessoas com a mesma criação, mesma escola, mesma família, mesmo colega, mesmo pai, mesma mãe, conseguem seguir caminhos assim, ó, puf, puf, totalmente diferentes. Um para um lado, outro para o outro. Eu sempre bati nessa tecla, mas eu nunca tinha entendido o porquê disso acontecer. Porque eu não via cabimento. Mesma criação, mesmas pessoas, e cada um seguir para um lado, cada um com um destino diferente. A gente até sabe que as pessoas têm personalidades diferentes e tudo mais, mas a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de prosperidade, de abundância, de money. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que o sucesso financeiro, antes de chegar assim, o dinheiro na sua mão, ele começa aqui, na nossa cabeça. Tem gente que cresceu ouvindo assim, trabalha, estuda, arruma um bom emprego e fica quietinho, na tua, na paz de Santo Cristo. Mas aí tem gente que decide olhar para esse tipo de frase e falar assim, não, peraí, epa, mereço mais, quero mais, não me contento com esse pouquinho. E a diferença tá aí. A diferença tá aí. Aí que é o pulo do gato. Foi aí que eu consegui entender e matar a charada do porquê pessoas com a mesma criação, com os mesmos exemplos dentro de casa, com os mesmos pais, com os mesmos mães, seguiam destinos diferentes. As pessoas têm a capacidade de não aceitar aquilo que foi passado para elas como verdade a vida inteira. Porque quem alcança o sucesso de verdade, gente, não é aquela pessoa que é super inteligente, que tem vários diplomas, que nasceu no berço de ouro. Não. São aquelas pessoas que decidem fazer diferente da maioria. E aí, quando a gente entra no assunto da zona de conforto, que é o cemitério de muita gente, aí o negócio começa a ficar mais crespo. A verdade é que a nossa mente, o nosso cérebro foi programado para o quê? Para o quê? Para segurança, para conforto, para previsibilidade. E é por isso que muitas pessoas, muita gente tem medo de um emprego novo, tem medo de mudar de trabalho, tem medo de empreender, tem medo até de investir, porque isso dá trabalho, dá medo. E principalmente porque mexe, né, com as nossas emoções, aquelas emoções mais profundas que só a gente sabe. E o nosso cérebro, ele quer poupar energia o tempo todo. Ele não quer o difícil, ele quer o fácil. Ele quer segurança, ele quer previsibilidade, ele não quer insegurança, ele não quer medo. Mas sabe o que é pior do que sentir medo, gente? É você aceitar a mediocridade. É assim que se fala, né? Mediocridade. É você aceitar esse treco aí. Aceitar não, né? Se acostumar com a mediocridade. É você aceitar viver uma vida mais ou menos, porque todo mundo vive. Ah, se todo mundo vive, o que tem eu viver também? Aí você lembra de quando sua mãe e seu pai te falavam que eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Já que seu pai e sua mãe falaram isso pra você, é a verdade. E sabe o que acontece? Quando algumas pessoas perdem tudo na vida, é porque quando elas ganham, quando elas começam a ter tudo, elas começam a se acomodar. Aí para de estudar, para de buscar novas fontes de renda, para de investir, acho que já venceu a vida. Mas aí quando a vida vai lá e puf, te dá uma rasteira, aí não tem nenhuma estrutura emocional. Nenhuma, zero, para poder se levantar. Mas aí, por outro lado, quem tá crescendo, quem tá prosperando, é quem tá em movimento, gente. É quem tá em ação. Eu sempre falo isso para vocês. A gente precisa agir. Não adianta ficar sentado. Não vai cair do céu. Não vai. Então, essas pessoas que estão prosperando, estão evoluindo, que você vê aí na internet mesmo, você abre ali, fulano tá bem de vida, fulano tá isso, fulano tá aquilo. Eles estão em movimento. Se eles estão vivendo isso, é porque eles merecem viver isso. Você precisa aprender todos os dias. Errou, aprende de novo, tenta de novo. Vai lá, tenta. Vai se desafiando todos os dias. Um pouquinho, nem que seja, todos os dias. Sai disso, pelo amor de Deus. Sai dessa vida parada. Tu não tá vendo que tu tá indo de ladeira abaixo? Agora tem algumas pessoas... Eu falo assim, tem algumas pessoas, mas eu já vivi a maior parte dessas coisas aí.
tem aquele tipo de crença financeira que fica acreditando que dinheiro é difícil? Pô, cara, se dinheiro é difícil pra você, o dinheiro nunca vai chegar. Nunca! Se você acredita que rico é tudo safado... Passou a moto agora. Que rico é tudo safado, você não vai querer se tornar aquela pessoa ruim, né? Aquela pessoa safada. Se você acredita que a sua vida é só pra pagar boleto, que a vida é pra pagar boleto, trabalho, paga boleto, adivinha o que vai acontecer? Tu só vai pagar boleto, minha amiga, meu amigo. Só pagar boleto. Então, olha, presta atenção nisso. Presta atenção. A sua vida hoje é reflexo do que você fez ontem, beleza? E a sua vida amanhã é reflexo do que você faz hoje. Por isso que a gente precisa reprogramar nossa mente todo santo dia. Todo santo dia. Toda vez que vier algum pensamento negativo, a gente precisa reprogramar a nossa mente. A gente precisa colocar um pensamento positivo em cima. Eu não tô dizendo que você precisa ser perfeito, porque ninguém é. Eu tenho pensamentos negativos, vira e mexe, entendeu? Mas não focar nisso 100%, igual a gente costuma focar, né? Se você parar para pensar, a maior parte do seu dia são palavras negativas, pensamentos negativos. Então, sempre que vier esse tipo de pensamento, você pode até pensar, mas quando você se der conta que está pensando, você já muda, já reprograma sua mente, já coloca um pensamento diferente ali. E aí, eu vou te dar algumas dicas, né, para você mudando essas crenças, reprogramando a sua mente, tá? Além de colocar um pensamento de abundância em cima de um pensamento negativo, você precisa tomar cuidado com as pessoas ao seu redor, com os ambientes que você frequenta. Se você fica escutando todo santo dia as pessoas reclamando, as pessoas falando que o Brasil não tem mais jeito, que isso, que aquilo, você vai acabar acreditando nisso. Então, você precisa colocar no seu cérebro todos os dias palavras e pensamentos de prosperidade, de oportunidade, de crescimento. E outra coisa que a gente precisa sempre lembrar. Por exemplo, você está passando por alguma situação difícil na sua vida, né? Vamos supor, falta de dinheiro, né? Vamos supor que seja isso. Cara, vai ter alguma coisa na sua vida, além disso, para você ser grato? Presta atenção. Senta aí, para, analisa, pensa, fica aí uns minutinhos, que vai ter coisa na sua vida para você ser grato. Eu tenho certeza. Só de você estar respirando, você precisa ser grato. Só de você estar aí assistindo esse vídeo, você precisa ser grato. A gratidão tem um poder tão grande, mas tão grande, porque ela tira o foco da sua mente, ela muda o foco da sua mente. A gratidão, ela muda tudo. Porque ela tira o foco daquilo que está faltando na sua vida para aquilo que você já tem, certo? E aí, quando a gente está vibrando esse tipo de gratidão, a gente começa a enxergar soluções na nossa vida. Porque aí a mente sai daquele modo, daquele foco de escassez e começa a entrar no modo de solução. Começa a achar solução para tudo. E a questão das afirmações positivas, né, no local das afirmações negativas, no caso veio um pensamento ruim, veio uma imagem ruim, a gente precisa retribuir com algo bom. Retribuir, que eu digo, é reprogramar, colocar em cima daquele pensamento, daquela fala, daquela imagem, o que quer que seja. Isso não é bobeira, não é coisa de livro de autoajuda, o que eu tô falando aqui. Isso é neurociência, gente, tá comprovado. Pode pesquisar aí na internet que você vai ver o que eu estou falando é verdade. Isso é neurociência. Tudo que você foca, tudo que você fala, acontece. Quanto mais você repete aquela ideia, mais o seu cérebro entende aquilo como verdade. Então você precisa começar a falar para você mesmo. Já começa agora. Vai, eu vou falar, tu vai repetir. Eu mereço prosperar. O dinheiro chega para mim com facilidade. A minha vida financeira melhora a cada dia. Ó, que lindo. Eu sou capaz de criar várias fontes de renda. Ó, lindeza. Tu falou? Agora você vai anotar essas frases e você vai falar todo santo dia, mas você não vai falar da boca para fora. Você vai sentar, respirar. Eu mereço prosperar. Você vai falar do fundo do seu coração umas 3 vezes cada frase. Beleza? Combinado? Quero ver você fazendo, tá? Aproveita e já comenta aqui embaixo se você acabou de repetir essas frases. Ou se você vai fazer. Ou os dois. E para finalizar esse vídeo, eu vou te falar uma coisa que foi o ponto-chave, assim, para mim e pro Bruno. E aí vai servir de conselho para você.
que tá aí me assistindo. Se tem uma coisa que eu e o Bruno, a gente nunca deixou de fazer, é parar de tentar. A gente já se enrolou, a gente já errou muito, erramos muito, mas a gente nunca desistiu, a gente nunca deixou de tentar, de continuar. E eu tenho certeza absoluta, que é por isso que hoje a gente está vivendo coisas que lá atrás a gente achava que era impossível de acontecer. Seja na vida financeira, seja na vida pessoal, tanto faz. Até no meu processo de emagrecimento, eu sempre falo aqui isso com vocês. Até no meu processo de emagrecimento, eu não consegui ainda, mas eu continuo tentando, porque eu sei que uma hora eu consigo. E essa é a diferença de quem alcança o sucesso e de quem volta para estaca zero. Daquela situação que eu falei lá no início. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, se hoje você está aí olhando para a sua vida e se perguntando por que você está vivendo isso hoje e por que você ainda não tem o que você quer, eu tenho que te falar que a resposta está dentro de você. É só você mudar os seus pensamentos, os seus hábitos, as suas crenças, os seus ambientes, a sua rotina, muda tudo. Faz diferente. Porque do que adianta você ficar tentando fazer a mesma coisa que está dando errado? Não tem lógica. Faz diferente. Porque o sucesso, ele não vem do nada, gente. Não vai cair do céu o sucesso. O sucesso não vai bater assim na sua porta. Toque, toque, toque. Não vai, não vai. O sucesso, ele é resultado de várias coisinhas, várias atitudes que a gente faz no nosso dia a dia. Que barulheira de carro. E ninguém vai estar vendo, ninguém vai estar aplaudindo. Mas se você quiser continuar esse processo de mentalidade, essa conversa boa que a gente tem toda semana, já clica aqui no vídeo que eu vou deixar na tela, que vai complementar esse vídeo e vai te ajudar ainda mais a sair dessa escassez que tá a sua vida, tá? Então é isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Já compartilha com um amigo, com uma pessoa que esteja precisando ouvir esse tipo de palavra, esse tipo de frase, esse tipo de acolhimento, tá? E eu te vejo lá no outro vídeo. Um beijo.